O tema é linguística e o tema geral do vídeo, né? Mas o tema específico é sociolinguística, que é uma disciplina do curso de letras, mas também é uma área da linguística de modo geral, né? Uma área da linguística de modo geral. E o livro-texto que eu estou utilizando que está me ajudando a construir essa playlist aqui no canal aos poucos é este aqui. Foi um dos livros que eu utilizei nessa disciplina quando eu tive ela no segundo semestre de 2022. Mas o tema ainda mais específico é a evolução histórica, né, dos autores os principais autores envolvidos com sociolinguística ou que deram origem a ela. E já fiz vídeos sobre alguns, desde o Bakhtin até o próprio Saussure, lá nos primórdios, e o último foi sobre o Jacobson, né, de 1960. E no vídeo de hoje eu quero trazer alguma informação sobre um cara chamado Marcel Cohen, não sei se é assim que é a pronúncia dele, mas é de 1956. Então, nessa evolução histórica, né, tendo início lá com o Saussure em 1916, na verdade até um pouco antes, né, com o Schleicher, que eu não sei se é assim que é a pronúncia também, né, que tinha aquela orientação mais biologizante sobre a linguística. Na verdade, essa orientação biologizante que ele trouxe sobre a linguística, né, depois veio o Saussure, entre outros, o Millet também, o Jacobson, e o Cohen é o seguinte: qual que é a concepção de linguagem que ele tem, né? Qual que é a visão dele sobre linguagem e língua, e qual é a forma que ele percebe o fenômeno linguístico. Então, o Cohen é o seguinte: a percepção ou a concepção que ele tem sobre língua e linguagem. Marcel Cohen determina o estudo sociológico da linguagem, relação ou relações entre divisões sociais e variedade de linguagem, estilo de linguagem, formas de tratamento e linguagem de grupos segregados. Então, essa é a concepção de linguagem que ele tem, que é uma perspectiva sociológica da linguagem, né, das variedades de linguagem, variedade linguística. E qual que é a forma ou como ele percebe o fenômeno linguístico em si? Para Marcel Cohen, os fenômenos linguísticos se realizam num contexto variável dos acontecimentos sociais, assumindo a abordagem dos fatores externos dos estudos das línguas. Isso é segundo um quadro de síntese que eu tive na disciplina, mas, de acordo com o livro, vamos ver qual que é a síntese sobre o pensamento dele. Em 1956, o francês, ele é francês, Marcel Cohen, publicou uma obra que está em língua francesa, eu não consigo ler, publicado por uma sociologia da linguagem, provavelmente, publicado em 1971, com um novo título, em que advoga a necessidade de um diálogo entre as ciências humanas, afirmando que os fenômenos linguísticos se realizam no contexto variável dos acontecimentos sociais. Mas, ao assumir o postulado saussuriano de que é preciso separar aspectos internos e aspectos externos no estudo das línguas, Cohen assume a questão das relações entre linguagem e sociedade a partir da consideração de fatores externos. Então, uma visão saussuriana, né, de Saussure, que faz essa divisão entre fatores internos e externos. Nesse sentido, o referido autor estabelece um repertório de tópicos de interesse para um estudo sociológico da linguagem, como, por exemplo, o estudo das relações entre as divisões sociais e as variedades de linguagem, que permite abordar temas como, olha só, quais são os temas, então, que a teoria dele permite, ou posteriormente permitiu abordar, né? A distinção entre as variedades linguísticas que existem nas variedades rurais, por exemplo, urbanas e também de classes sociais. Os estilos de linguagem, variedades formais e informais, as formas de tratamento, a linguagem de grupos segregados, jargão de estudantes, de marginais, de profissionais, enfim. Então o vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais curto, não é? Esta é a visão então do francês Marcel Cohen, que é esta questão mais sociológica, né, da linguagem, das relações e das divisões sociais e as variedades linguísticas que existem, tanto em termos de classe social, em termos em termos de grupos urbanos ou rurais, ou mesmo grupos específicos como estudantes, entre outros, ou linguagem formal, ou variedade formal ou variedade informal, né? A linguagem
nos seus mais variados aspectos sociais. Essa que é a visão do Marshall Cohen. Então esse foi o propósito do vídeo de hoje, trazer mais esse autor. E o próximo, que eu não sei também como que é a pronúncia dele, né? Mas lendo como está aqui escrito, é o Benveniste, de 1968. Esse é o tema do próximo vídeo. Beleza? Então eu fico por aqui. Até terça-feira que vem.